junto mesmo, tá? Liderança e motivação. Então, sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar as bases iniciais do conceito de liderança, né? Depois a gente vai entrar nas teorias de liderança, pelo menos aí entrar nos movimentos de liderança. Vou explanar um pouco da liderança situacional, que a gente fale um pouco mais dessa liderança, porque é uma liderança que acaba sendo mais utilizada e também uma liderança que cai muito em concurso público. Não sei se alguém pretende prestar concurso, então essa liderança cai muito, né? E eu vou dar uma explanada melhor nela. E a gente termina falando de motivação por uma ótica de poder, de como é que motiva ou não alguém, tá bom? Aqui. Olá, Júlia, boa noite. Então tá aí, gente, nosso cronograma. Bases iniciais, teorias de liderança e liderança situacional, depois motivação. Gente, seguinte, as organizações, né, as empresas, elas estão mudando demais, tá? Entrando em bases iniciais já. Elas estão mudando demais. Vocês lembram quando a gente começou nossa disciplina lá no início, que aí a gente falava de... começou falando de administração científica, aquela coisa taylorista, né, aquela coisa extremamente funcionalista, e que o funcionário não precisa pensar, o bom funcionário é o funcionário que só obedece, né? Não precisa pensar porque tem alguém pago para pensar, tu só é pago para executar. Aí a gente sai daquele formato assim extremamente mecanicista que, querendo ou não, vai e volta, né, ao longo das teorias, até que a gente tem um pouco de ruptura ali com a escola das relações humanas, mas isso vai mudando, né? Ao longo do tempo isso vai mudando. Até que a gente chega ali numa abordagem neoclássica para cá, neoclássica, vai pegar estruturalista, em que tu começa a mudar um pouco o foco do que tu precisa da organização, né, enquanto pessoas. Já não é mais aquela coisa do cara extremamente obediente, que não pensa, que não pergunta. Tu já tem um interesse aí num trabalhador mais flexível, um trabalhador mais voltado à multitarefa, a que propõe decisões, que propõe atitudes, um trabalhador voltado a uma tomada de decisão. Quando as organizações mudam, a gente começa a perceber que o lugar das pessoas também muda. Porque as pessoas antes que a gente queria de forma mecânica, a gente queria essas pessoas de forma extremamente operador, né? Operador, apertador de parafuso, que nem a gente dizia. Agora tu quer um cara propositivo, tá? Então, lá no início, tu queria um cara que obedecesse a autoridade de alguém. Lembra quando a gente entrou na aula de relações humanas, que a gente falou um pouco de Chester Barnard, a organização formal, a organização informal? Daí a gente falou a figura da liderança, né, por uma perspectiva do gestor. Então, qual é a função do executivo? A função do executivo é lidar com essa organização, né? Duas ou mais pessoas por um objetivo. E a figura do executivo, então, seria justamente o que vai vir essa questão de liderança, mas liderança no sentido de autoridade. Então, ele estabelece a hierarquia. Ao longo do tempo, a gente percebe que muda muito, tá? Eu só quero trazer, eu trouxe essa tela inicial só para a gente dizer assim, que as organizações mudaram e agora se espera um outro formato de liderança. Vocês podem ver pelas próprias empresas, né? O formato de trabalho é outro, é um trabalho criativo, é um trabalho multidisciplinar. Gente, eu vou trazer agora para a gente aqui algumas imagens, tá, de pessoas, e eu queria que vocês interagissem pelo menos no chat comigo, tá? A pergunta é, essa figura, ela é um líder ou não é um líder? Pode ser, gente? Vocês conseguem interagir no chat? Sim, não? Vamos lá, então. Então, um agente penitenciário, ele é um líder? Ele tem autoridade, né? Ele é um líder. E aí? O que vocês acham? Não tem resposta certa nem errada aqui, tá? É só uma conversa. Daniel acha que não, Marcos acha que pode ser. Deixa eu mostrar outra figura. Um pastor evangélico é um líder?
Cardiz, acho que sim. O pastor, sim. Alguém discorda do pastor? O pastor é um líder. Tá. Um chefe. Um chefe é um líder? Depende. Marcos acha que chefe não é líder. E aí, gente? Depende também pro Daniel. Vamos lá. Um presidente da República é um líder? É que eu trouxe os dois lados para ninguém brigar, né? Um presidente da República, ele é um líder? Deveria, né, Daniel? Depende. Ah, tá muito contingencial essas respostas de vocês aí. Depende. Vamos continuar. Um técnico de futebol. Se alguém fizer piadinha aqui com o Grêmio, que o Grêmio foi rebaixado, já tá reprovado na disciplina aí. Não precisa nem fazer a prova. Eu tô amargado nessa aí. Mas e aí? Um técnico de futebol é um líder? Sim. Por que um técnico de futebol é um líder? Deixa eu ver aqui. Deixa eu provocar alguém, tá? Por que um técnico de futebol é um líder e um. Daniel, por que um técnico de futebol é um líder e um agente penitenciário não é um líder? O que tu acha? Abre o microfone aí se tu tiver para conversar com a gente. Tu falou ali para nós que no chat que o agente penitenciário tu achava que não era um líder, né? Por que um técnico de cara é assim? O que muda de um agente penitenciário para um técnico, por exemplo, de futebol? Vale para todo mundo, tá, gente? Concordo, Carlise. Carlise já tá pegando o fio da meada, né? Deixa eu mostrar outra figura aqui para vocês. Um professor. Um professor é um líder? Acho que seria a função do técnico seria auxiliar um time tomando a função de liderança por ter um objetivo em comum. Muito bem. Então, tu está trazendo a ideia do líder, a ideia de ajudar o time e também de ter um objetivo. Muito bem. E aí, gente, o professor é um líder? O que vocês acham? Depende. Ah, tá muito depende isso aí, gente. Não. Tá, e deixa eu trazer aqui a última. O Gru do Vocês viram esse filme? O meu malvado favorito? O Gru do meu malvado favorito, ele é um líder dos Minions. E aí? Será que ele é um líder ou não? O que vocês acham? Ele foi escolhido, muito bem. Gente, aqui nesse slide não tem resposta certa nem errada, tá? Porque, vou dar um exemplo, tá? Se a gente pega um técnico de futebol mesmo, tá? Ele pode estar ali, como o Daniel trouxe, né? Tá ali focado no time, focado no objetivo comum, mas ele também pode estar ali simplesmente pela grana, né? Simplesmente pelo salário dele enquanto técnico e não está trabalhando bem pelo time e não faz nenhum tipo de esforço pelo time. A mesma coisa o professor, né? O professor ele pode ser extremamente um líder mesmo no conquista de objetivos, te conduzindo aí em direção a algum objetivo teu específico, te conduzindo a uma formação complementar de alguma forma. Ou ele pode ser um cara que mais te atrapalha na tua vida e que tu tenha que passar por ele do que outra coisa, né? Então depende muito do ponto de vista.
quando eu falo do professor. Mas quando eu falo do técnico de futebol, depende, porque depende de como ele está entregue pela equipe, né? Outra questão ali que eu trouxe do pastor, né? Todos vocês concordaram que o pastor evangélico ele é um líder. E eu também acho que o pastor evangélico seja um líder. Mas muitas vezes tem pastor evangélico que não é, sabe? Que a igreja dele vai ser conduzida por uma outra pessoa e ele fica ali só burocraticamente assessorando e dizendo que sim ou que não. E ele não conduz, né, aquelas pessoas, ele simplesmente está ali de apoio para alguém que está conduzindo, às vezes a esposa, às vezes alguma outra pessoa da igreja. Outra coisa que eu trouxe ali dos presidentes da República, né? Vocês falaram, deveria ser um líder. Eu concordo, deveria ser um líder, deveria ser alguém que conduz a nação, né, em prol dos seus objetivos. Mas muitas vezes a gente vê também essa galera focada nos seus próprios interesses. Ali eu trouxe o agente penitenciário, alguém trouxe uma sacada muito interessante, né? De que ele pode ser ou ele também não pode ser, porque ele vai ser respeitado por uma perspectiva de que ele tem ali uma força coercitiva, né? Mas pelos detentos, enfim, mas ele pode ser um líder da própria equipe penitenciária, né, dos agentes penitenciários, ele pode estar conduzindo esse pessoal, essa equipe de trabalho, isso, liderar outros agentes, Marcos. Então, o que eu quero trazer dessa imagem aqui, peraí, o que eu quero trazer dessa imagem aqui é o seguinte, que o que a gente sintetiza é que a influência, ela é maior do que a autoridade, quando a gente fala da liderança. Então, quando eu falo de líder, eu não estou interessado em quem manda em quem, tá? Porque quem manda em quem, basicamente, é uma perspectiva de autoridade. Autoridade pode ser hierarquia, a autoridade pode ser definida de uma forma até estrutural mesmo, né? Um setor público, alguma coisa. Mas a influência ela não necessariamente ela é autoridade. Às vezes a influência ela surge, ela nasce, ela é reconhecida, tá? Ali no caso do nosso exemplo, eu destacaria assim que um pastor evangélico, em teoria, ele é uma figura de influência, né, com o rebanho dele. Ele é reconhecido dessa forma. Enquanto um agente penitenciário ou até mesmo um chefe, ele tem autoridade, está instituída, tu vai respeitar ele, ou porque a pessoa está presa e aí tem um poder coercitivo, né? Ou tu vai respeitar ele por causa do teu salário, tu quer receber o teu salário no final do mês, tu vai respeitar a ordem do teu chefe, mas não necessariamente ele é um líder, tá? Ele pode ser uma autoridade. Então, o que eu quero destacar nesse primeiro momento aqui da nossa aula é o seguinte: a influência é muito mais importante do que a autoridade. Certo, gente? Daí, continuando, eu trouxe aqui para vocês uma foto do meu dicionário, tá? Tá aqui o meu dicionário de língua portuguesa, dicionário Luft. E eu quero destacar três termos aqui, ó. O termo líder, o termo liderança e o termo liderar, como ele aparece no dicionário. Olha só. Líder é o guia, o chefe, o cabeça. Liderança, a função ou influência de líder. Chefia, ação ou afeto de liderar. E liderar é governar ou dirigir como um líder. Então, basicamente, o que a gente tem aqui quando a gente fala de líder? A gente tem o guia, a gente tem o chefe, a gente tem a cabeça. A Carlise falou ali, quando a gente estava falando do professor, que o professor ele é um orientador. Ora, um orientador não é um guia. Um guia, ele é um líder, certo? Ele te lidera naquele montoeira de conteúdo, naquele montoeira de coisas que tu tem para estudar. Ele vai, em tese, né? Em teoria, em tese, ele vai te guiar por aquele conteúdo, ele vai te mostrar qual é o caminho, ele vai te mostrar o que tu deveria estar estudando, o que tu deveria estar aprendendo, o que tu precisa sintetizar da aula e tudo mais. Então, o liderar, ele tem essa visão de guia, de chefe, de cabeça. Isso no dicionário, tá bom? Eu trouxe aqui também aí, dois conceitos, tá? De gerente e de líder, para a gente poder fazer uns contrapontos, tá? O gerente, ele é um cara que administra muito bem, né? Ele vai organizar aí recursos, pessoas,
planejamento, objetivos, ele consegue ter essa visão aí sistêmica de processo bem definida. Já um líder, muitas vezes, ele é bagunceiro para essas coisas. Ele não consegue ter essa visão de processo bem definida, ele não consegue ter essa visão de esquemas, pessoas, recursos, é tudo uma grande bagunça. Mas ele é um inovador, ele consegue propor coisas diferentes, certo? O gerente, né, ele copia muito bem, ele consegue, tu dá uma coisa para ele fazer, ele copia muito bem, ele consegue fazer aquilo ali muito bem. O líder, até muitas vezes, tu dá uma coisa para ele fazer, que ele tem que fazer daquele jeito, tu mata ele do coração, ele não gosta, ele se sente estressado com aquilo, porque ele é muito original, ele quer desenvolver, tá? Ele quer fazer algo novo. Já o gerente, ele quer manter, ele quer deixar tudo como é, ele quer fazer aquilo que mandaram ele fazer, ou aquilo que precisa ser feito. Vocês estão conseguindo perceber as diferenças aqui, gente? Um gerente, ele é focado em sistemas, em estruturas, ele quer organizar as coisas, né? O que um líder é focado? Ele não está focado em estruturas, em sistemas, né? Ele está focado em pessoas. Ele quer saber se as pessoas estão conseguindo alcançar os objetivos. Um gerente, ele controla as coisas, né? Ele tem esse foco em controle. Um líder tem um foco em controle? Às vezes não. Às vezes o líder é super bagunçado, às vezes o líder não consegue nem usar uma agenda direito. Mas ele tem uma questão muito importante que é a questão de confiança. Ele inspira essa confiança, né? Uma outra coisa, o gerente, ele consegue olhar muito bem para o curto prazo, estabelecer objetivos, estabelecer metas para curto prazo, para um período de alguns anos. Já o líder, ele olha para frente, ele quer saber onde é que ele vai chegar com aquilo que ele está fazendo, o que ele pretende com aquilo que ele está fazendo, sabe? O gerente, ele faz duas perguntas importantes, que é o como e o quanto. Então, como que eu tenho que fazer isso? Ah, tem que fazer dessa forma, tu dá o método. Quanto que eu posso gastar para fazer isso? Quanto de tempo eu tenho para entregar isso? Esse é o gerente. Já um líder, ele avança na pergunta e ele vai te perguntar: o que eu preciso fazer? Então percebe que o método, o meio do caminho para o líder não é importante, ele não é o que ele foca. Ele foca no quê? Ele está interessado em conceituar, ele está interessado em entender o que ele está fazendo. E mais importante ainda, por quê? Por que eu estou fazendo isso? Por que a gente faz dessa forma? Sabe? Então ele tem esse interesse. Por quê? Porque ele é um cara que está sempre olhando para além, né? O gerente, ele imita, como eu falei, ele copia, né? Já o líder, ele inventa. O gerente faz bem direitinho, tá? Um cara que tem um perfil gerencial, um cara que tem um perfil operacional, ele gerencia bem direitinho. Ele faz tal qual. Tu manda ele fazer um negócio assim, assim, assado. Ele faz perfeitamente, tá? Já o líder, ele faz a coisa certa. Ele muitas vezes ele não foca no processo, ele não foca no direitinho, sabe? Às vezes o processo dele é esgualepado, mas ele faz a coisa certa. Ele olha para uma tarefa e diz: isso aqui eu não vou fazer, isso aqui não serve para nada, isso aqui não tem um resultado. O gerente, ele na essência, ele é eficiente. Eficiente por quê, professor? Porque a gente precisa fazer uma distinção de conceito aqui, tá? O eficiente é o cara que faz da melhor forma possível, com a menor quantidade de recursos, da forma mais otimizada. Ele faz, tá? Ele consegue passar pelo processo de uma forma bem adequada. Mas o líder, ele é eficaz, ele é além. O que é eficaz? Eficaz é entregar o que precisa ser entregue. Entregar da melhor forma possível. Então, muitas vezes, ele não foca no processo, mas ele foca na entrega. Por que é importante a gente estudar isso? Por que é importante vocês que serão engenheiros estudarem isso? Porque vocês vão chegar nas empresas que vocês vão trabalhar em funções aí de gestão e vocês vão ter essas duas perspectivas de trabalho, sabe? Vocês vão ter que se desdobrar nas duas formas. Porque tu vai ter que ter toda essa questão aqui do gerente, tu vai ter que ter toda essa questão aqui do curto prazo, do controle, dos sistemas, mas tu vai lidar com pessoas, né? E muitas vezes as pessoas elas vão querer precisar dessa confiança de ti. Elas vão precisar que tu seja eficaz no processo, eficaz na explicação do que eles estão fazendo, certo? O gerente, gente, ele faz trabalhar. Ele tem um processo bem claro, bem definido, ele faz o cara trabalhar. Ele consegue dizer, eu preciso de tantas unidades produzidas, eu preciso de tantas pessoas chegando em tal horário, trabalhando até tal horário. Então, ele define o trabalho, ele faz a coisa acontecer, ele controla muito bem, ele coordena muito bem, ele trabalha muito bem e ele faz as pessoas trabalharem muito bem.
Já o líder tem uma coisa diferente, que ele faz querer trabalhar. Ele faz o cara ter vontade de trabalhar. Ele faz o cara estar afim daquele trabalho. Ele faz o cara chegar no trabalho e pensar: nossa, eu gosto de trabalhar aqui, eu me sinto bem trabalhando aqui. Certo? E isso muda o jogo. Isso muda a regra do jogo todinha, gente. Por quê? Porque a partir do momento em que eu coloco as pessoas ali confiando na figura de alguém, coloco as pessoas ali confiando que aquela pessoa está fazendo as coisas corretamente, que aquela pessoa está fazendo coisas que realmente têm um sentido, as pessoas gostam de trabalhar com aquela pessoa, as pessoas preferem trabalhar com aquela pessoa. Vocês são muito silenciosos hoje, senão eu perguntaria para vocês assim: vocês já trabalharam com as duas perspectivas? Já tiveram na vida de vocês em algum momento um gerente e já tiveram na vida de vocês em algum momento um líder? Até em situações diferentes, não precisa ser no ambiente de trabalho mesmo, pode ser, eu tive um gerente no meu ambiente de trabalho e eu tive um líder, sei lá, numa questão religiosa, numa questão, não sei, de um jogo, só com gerentes, Carlos. Nunca trabalhou com líder. Sempre te gerenciaram, nunca te lideraram no ambiente de trabalho. Então, às vezes o líder no ambiente de trabalho ele acaba tendo várias características do gerente, né? Que é meio que inevitável. Mas um líder fora do ambiente de trabalho, ele vai tender aí para esse lado roxinho aí do slide, né? Porém, não dá para também não dá para querer ser determinista nisso aqui, tá, gente? Porque às vezes o cara vai ser bastante gerente e um pouco líder, ou ele vai ser bastante líder e um pouco gerente, até fora do ambiente de trabalho, né? Já vi algumas pessoas aí que deveriam liderar e gerenciam, né, em alguns ambientes. Então, assim, mais essa perspectiva que eu queria trazer para vocês inicial, tá? Olha, viu? É aquela questão de influência, viu, Carlise? Muito bem. Ser considerado uma líder no ambiente familiar, com certeza. Gente, eu trouxe aqui o conceito de liderança do Robbins, tá? O Robbins ele é um autor muito famoso, é um autor de comportamento organizacional e ele vai conceituar a liderança dessa forma. Liderança é a capacidade de influenciar um grupo de pessoas em direção ao alcance de objetivos. Então aqui a gente sintetiza um conceito, né? A gente vinha falando aí. Só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Só um pouquinho que eu vou trocar a tela aqui. Peraí. Agora sim. Deixa eu voltar aqui para o conceito do Robbins. Tá, agora sim. Eu tava sem controle, agora eu vou ter. Gente, olha só o que eu quero trazer aqui. A liderança tem a capacidade de influenciar, tá? Então a gente vem falando desde o início essa questão da influência, né? Quando a gente falava ali da questão do jogador de futebol, né? Do técnico de futebol, a gente falou de influência. E também a questão de direção ao alcance de objetivos, né? Então, quando a gente fala tanto em questão de influência e em questão de objetivos, a gente com certeza vai estar falando de liderança. Em alguns momentos, a gente vai estar falando de alcance de objetivos por uma perspectiva gerencial. Quando isso acontece, professor? Quando a gente não tem a questão da influência envolvida. Então, um administrador, um gerente, ele também vai precisar alcançar objetivos, mas muitas vezes ele não vai se utilizar do conceito de influência.
Ficou claro esse conceito de liderança para vocês, pela perspectiva do Robbins, gente? Beleza. É que eu botei, né, o Gru ali liderando, fazendo a palestrinha dele para os Minions. Gente, vamos avançar aqui, ó. Vamos falar então das teorias de liderança, tá? Carlis é muito bom, é muito bom. O meu malvado favorito é muito bom. E os Minions também, o filme só deles é muito bom, vale a pena. Gente, as teorias de liderança, tá? A gente vai falar de algumas teorias de liderança, mas eu vou destacando algumas coisas aqui, tá? Vamos avançar. Olha só, a gente vai ter 4 abordagens, tá? De teorias de liderança. Então a gente tem aqui a abordagem de traços, tá? A gente tem a abordagem comportamental, a gente tem a abordagem contingencial e a gente tem a abordagem neocarismática, tá? O que acontece quando a gente fala dessas 4 abordagens? A gente tem uma primeira abordagem, que é uma abordagem focada em traços. Essa abordagem ela vai mais ou menos aí de 1930 até 1940, mais ou menos, tá? A década de 30 para a década de 40. O que tem acontecendo aí? O que acontece nesse, vamos dizer assim, 29 e 39, 1929 e 1939? E em 1929 a gente tem a queda da bolsa, o crack da bolsa dos Estados Unidos, né? E aí o mundo inteiro fica desesperado, assim, o mundo quebra financeiramente. Então começa a se analisar posturas de liderança de pessoas que lideram em tempos de crise. Então vai se voltar em figuras específicas, tá? Que tenham traços específicos de liderança e vai se estudar que traços são esses, para tentar então recuperar a indústria que estava quebrada, para tentar recuperar a economia, pensando, se Abraham Lincoln era um grande líder, qual era o traço de liderança que ele tinha? Ele era sereno. Então serenidade é um traço de liderança. Estão sacando mais ou menos como é que foi isso? Então, se olhavam para os grandes líderes, pensando no que eles tinham de algumas características específicas deles, para tentar copiar, para tentar recolocar no ambiente. Esse formato de estudo de liderança em traços, nenhuma delas acabou, tá? Se tu pôr agora no Score, vai ver gente fazendo pesquisa, gente fazendo mestrado, gente fazendo dissertação, até TCC, em cima de liderança de traços, em cima de liderança comportamental, em cima das outras. Mas quando a gente fala de liderança de traços, a gente tem esse período bem específico, tá? Da questão. Entrou alguém que é tutor da sala, é isso? Ou só está com um e-mail de tutor para alguma outra disciplina? Acho que eu entrei no e-mail errado, professor. Não tem problema, pode ficar com esse mesmo, tá? É só porque eu achei o nome, eu resolvi perguntar. Quando a gente fala, então, de traços, 1929, 1939, mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos, essa perspectiva aí. Aí depois, em 39, acontece o quê? Segunda Guerra Mundial. E aí, na Segunda Guerra Mundial, aquela busca ali por características específicas, de traços específicos, já não é uma coisa tão clara, entendeu? Já não é uma coisa que satisfaz aí a liderança necessária para um período de guerra e também de pós-guerra, de reconstrução, né? Então a gente vai ter uma liderança chamada liderança comportamental, tá? A liderança comportamental ela vai avançar aí mais ou menos de 39 até 60, mais ou menos, tá? Porque vai pegar ali a primeira parte de guerra e vai pegar aí um início dos anos 60. Por que isso vai até os anos 60? Porque em 60 o mundo vira de colapso também, de barriga para baixo, assim, sabe? Uma coisa louca. Tem várias revoluções sociais acontecendo, porque já é o pós-guerra bem final mesmo, já está vivenciando um período onde vão ter golpes militares em vários lugares. Então, o mundo vai buscar um outro tipo de solução. Que solução vai ser essa? A gente vai ver isso lá quando a gente fala de teoria contingencial. Lá na primeira parte
quando a gente falou de abordagem contingencial, de contingencialismo, ali na figura da Woodward. Então, vai se olhar por uma coisa assim, eu não posso simplesmente ter um líder assim ou assado. Ele influencia e é influenciado pelo ambiente. Então, se ele influencia e ele é influenciado pelo ambiente, ele é contingencialista. E aí essa perspectiva vai vir contingencial da década de 60 e ela está aqui até agora. Tá? Até agora não vencemos a abordagem contingencial. A gente trabalha muitas teorias de liderança em cima dessa perspectiva. Depois ainda da teoria contingencial, que não está vencida assim de jeito maneira, ela segue viva, né? A gente tem uma abordagem que chama abordagem neocarismática, tá? A abordagem neocarismática, ela vai ser um pouco assim, tá? De releitura da questão dos traços, tá? Ela vai buscar alguma coisa aqui em traços. Porém, ela vai vir com a sua perspectiva própria, aí na década de 90. O que a neocarismática vai fazer? A gente está num período de mundo, em 1990, globalizado, pós-Guerra Fria, entendeu? Queda do Muro de Berlim, queda da União Soviética, o mundo é capitalista, e aí essa neocarismática conversa muito bem com o modelo liberal. Então eu vou mostrar para vocês as 4 abordagens e vou entrar em algumas lideranças dentro das abordagens. Certo, gente? Vamos lá. Liderança de traços. Então, como eu comentei para vocês, a liderança de traços, ela é aquela questão assim de tu olhar para as figuras ditas de liderança, né? Então eu trouxe aqui figuras bem controversas, né? Eu trouxe aqui o Lincoln, né? O Abraham Lincoln, que foi aí o cara lá da Guerra Civil dos Estados Unidos, que a abolição da escravatura e tudo mais, né? De a inclusão, né? Eu trouxe aqui um doido, né? Eu trouxe o Hitler, mas ele é um líder, ele é uma figura de traço, ainda que a liderança dele tivesse um objetivo ridículo, né? Absurdo, não vou entrar nesse mérito. Ele liderava pessoas em prol de um objetivo, então ele era um líder do mal, assim, né? Ele era um líder igual. Aqui eu trouxe o Gandhi, né? Um grande líder pacifista. Aqui eu trouxe o Churchill, que é o Churchill, ele lutou no lado da Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi essa figura da Segunda Guerra Mundial britânica que ajudou também a vencer a Segunda Guerra. E aqui eu trouxe o Lenin, que o Lenin foi o pai do movimento soviético, né? Socialista soviético da União Soviética, foi nele que começou. Então é uma figura de traços, tá? O que é essa figura de traços? O que é uma liderança por traços? É uma liderança que vai buscar traços sociais, traços físicos, traços intelectuais, traços de personalidade, tá? Então tu vai olhar para o líder e vai dizer, não, ele tem um traço social, ele mobiliza as massas no discurso, ou ele tem um traço social, ele acalma as pessoas no ambiente, ou ele tem um traço social de mobilização, ele tem um traço, tá? Um traço específico. Ou ele tem um traço físico, no sentido assim, ele é um cara, um atleta, ou ele é um cara de porte físico, então ele é um líder nessa perspectiva de tu olhar para ele e dizer, não, ele é o cara mais alto, ele é o cara mais forte, ele é o cara mais assim. Essa perspectiva de traço social, né, de pacifista, tem aqui a figura do Gandhi, tem aqui a figura do Lincoln. Quando eu falo de traço físico, o que só me ocorre sem pensar em tribos, né? Um líder numa tribo, ou um líder em algum ambiente menos civilizado, por exemplo. Ou voltando num conceito bem histórico, né? Voltando na história judaica, israelita, o primeiro rei de Israel não foi o rei Davi, foi o rei Saul. O rei Davi foi o segundo rei de Israel. O rei Saul foi escolhido porque ele era mais alto, porque ele era mais bonito. O povo escolheu ele pela beleza e pela altura. Então, um traço físico concedeu essa questão de liderança para ele, tá? Um traço intelectual, então um traço de o que aquela pessoa agrega em sabedoria, em inteligência. Né? Eu poderia trazer aqui o próprio o Gandhi de novo, né? Ou um traço específico de personalidade, né? De como é que a pessoa se comporta e faz os outros se comportarem nesse ambiente, tá? O que tem que sintetizar aqui, gente? Tem que sintetizar assim, que na liderança de traços a gente busca traços nessa pessoa. A gente descreve esses traços para que eles possam ser copiados depois,
ser performados de novo depois, né? A gente vai buscar pessoas que tenham os mesmos traços, tá? Porque a liderança de traços, ela é uma liderança determinística. Como assim, professor? Ela é uma liderança que vai dizer que o cara é líder porque ele nasceu líder, entendeu? Dentro dele ele é um líder e ele é um líder. Não tem o que fazer, tá ali dentro dele, isso aí, instituído. Quando ele era bebê, já dava para ver que ele era líder. Quando ele era criança, ele que conduzia as brincadeiras na escola. Ele é líder. Então, a teoria de traços, ela vai dizer que existe uma predisposição natural ali dentro, que é isso aí, tá? Pergunta, tá errado pensar assim? Não, não tá errado pensar assim. Por quê, professor? Porque algumas pessoas realmente nascem com essa perspectiva bem clara, né? Um traço de liderança bem claro. Porém, a liderança não se fecha nisso. Às vezes a pessoa nasce com um traço bem específico de liderança, mas não tem aí um objetivo definido de forma adequada, né? Ou às vezes a pessoa tem um traço de liderança bem específico, né? Como é o caso do Lenin, só que não consegue perpassar, não consegue repassar isso a outras pessoas. Então, quando essa pessoa morre, aquilo ali meio que toma uma outra forma. Então, a primeira coisa da teoria de traços, ela é determinística, né? As pessoas, quem estuda traços vai dizer, o líder ele é líder porque ele nasceu líder e acabou. Só que as críticas que dá para fazer, a primeira é essa, né? Às vezes um líder ele é um líder, mas ele não tem aí uma definição bem clara da influência dele, não usa uma influência para um lado negativo, ou ele tem uma influência clara, mas ele não consegue repassar isso de uma forma clara para quem trabalha com ele. Então, a liderança dele não perpetua, tá? Liderança de traços, é mais ou menos isso. Ficou claro, gente, para vocês a liderança de traços? Sim? Beleza. Depois da liderança de traços, a gente vai para esse segundo movimento, que é a liderança comportamental. Aí percebam, quando eu falei de liderança de traços, eu trouxe só figuras políticas, né? Quando eu falo trago figuras comportamentais, eu trago figuras empresariais. Aqui a gente tem, ó, esse primeiro aqui, ó. Esse cara é o... Ai, não tem o nome dele aqui para a gente não perder na explicação. Esse aqui é o Sloan. É o Sloan da General Electric que a gente estudou. Tá? Quando a gente falou lá na abordagem neoclássica. Então, o Sloan. Aí aqui a gente tem o Jack Welch, né, da General Motors. Que também é esse modelo de produção bem claro. Aqui a gente tem o Toyota, né, que vai virar aí depois a Toyota. Então, figuras comportamentais, tá? Figuras comportamentais. O que são essas figuras comportamentais? Qual é a pegada quando a gente fala de uma teoria de liderança comportamental? As pesquisas, elas saem dessa busca por traços e elas começam a buscar essa teoria, essa perspectiva de comportamento, de como é que a pessoa se comporta. Como é que a pessoa habita o ambiente, o que ela fala, de que forma ela pensa. Então, se destaca que existe um comportamento específico e esse comportamento é liderança, certo? Então, se é um comportamento, não nasce com a pessoa, não precisa nascer com a pessoa. A pessoa pode ser ensinada a se comportar daquela forma. Percebem? Então, um líder ele vai ser líder pela abordagem comportamental a partir do momento em que ele aprende algumas características, ele aprende algumas habilidades, ele aprende a gerenciar o espaço, a gerenciar as pessoas. Ele aprende. Então, há uma diferença clara. Quando a gente fala de teoria de traços, a gente está falando do cara nascer líder, ele nasce, tá ali nele, ele nasceu assim. Quando a gente fala de abordagem comportamental, a gente fala de pessoas comuns que ao longo da vida vão aprendendo características, descobrindo características, descrevendo coisas, né? E eles vão aprendendo, e se eles vão aprendendo, eles vão ensinando, tá?
O Toyota mesmo, né, ele vai trazer um modelo de produção flexível. Então, o trabalhador deixa de ser super especializado e passa a ser um trabalhador multifuncionalista, que opera várias máquinas. Para isso, eu preciso de um líder de equipe dentro dos ambientes. E aí o Toyota, né? O Toyota, ele vai desenvolver aí essa liderança, vai ensinar essa liderança, tá? Aqui o Welch, não, eu escrevi errado. O Welch é da General Electric, tá? E o Sloan é da General Motors. Agora eu estou olhando para eles aqui. O Welch, ele vai ser da General Electric, ele vai pegar a empresa, ele vai reestruturar a empresa por uma perspectiva de liderança. Ele vai trazer um conceito de 10, 5, 20. Isso aí eu posso explicar uma outra hora, né? Todo ano se faz um balanço anual dos funcionários e percebe quem trabalha mais fica na empresa e é promovido, quem trabalha adequadamente só fica na empresa, quem trabalha pouco necessariamente demitido. E esse formato dele, né, de 20, 10, 5, é um formato que vai ser copiado mundialmente, tá? Então, todo ano tu vai ter funcionários promovidos, funcionários que ficam e funcionários que são demitidos. Porque tu tá pensando na perspectiva de treinamento. O funcionário que seria demitido é o funcionário que não tem perspectiva de crescimento da empresa, ele não vai crescer, então tu demite. É uma habilidade de liderança desenvolvida aí pelo Welch. Ele vai ser super famoso, tá? Vai ter vários livros do Welch, ele vai ser tipo um pai gerencialista, assim. E quando a gente fala do Sloan, o Sloan, a gente falou dele na Neoclássica, né? Que ele pega uma empresa extremamente aí vinculada a pessoas, ele desestrutura isso e transforma isso numa perspectiva de liderança não focada na hierarquia, na estrutura, e sim uma perspectiva de liderança focada nas pessoas, né? No formato de trabalho, ele descentraliza a coisa. Então, o Sloan vai trazer novas abordagens, ele vai dizer lá que tem que ter o líder, ele vai dizer que tem que ter as equipes assessorando esse grande líder. Então, são abordagens comportamentais. O que tem que sintetizar aqui, professor? Na abordagem comportamental, primeiro, eu vou ter um líder focado em pessoas ou vou ter um líder focado em produção. Quando eu tenho um líder focado em pessoas, é um líder focado no funcionário, no treinamento do funcionário, na melhoria do funcionário, como é o caso aqui do Welch, né? É esse cara focado em funcionário, focado em treinamento de funcionário, em melhoria do funcionário, entende? Ou eu vou ter um líder focado em produção, em produtividade. Então, treinamento para melhoria de produtividade, treinamento para poder trabalhar melhor no setor produtivo, que aí seria o caso do Toyota. Do Toyota, o nome dele é Toyota, a empresa que é Toyota. Então, comportamental vai ser um líder que aprende a liderar e ele vai ter esse foco ou para a produção ou para pessoas. Fechamos comportamental, gente? Alguma dúvida da parte de vocês? Fechou? Beleza. Quando a gente sai da comportamental, a gente entra na contingencial, tá? E aí a gente vai falar de duas teorias aqui na abordagem contingencial e depois eu vou retomar uma delas, tá? A abordagem contingencial, ela vai vir para conversar especificamente com a abordagem contingencial da teoria geral da administração. Então, a administração ela entra nessa era contingencialista aí na década de 60 e ela não sai mais, tá? Agora todo mundo é influenciado e influencia o ambiente. É mais ou menos isso, tá? Então, assim, a liderança contingencial, ela vem nessa perspectiva de olhar para aquilo que é o Woodward e os outros teóricos contingencialistas escreveram. Então, vai se focar agora numa questão de eficácia de um líder dentro de uma determinada situação. Então, percebe que quando eu falo, por exemplo, da abordagem comportamental, eu estou falando da eficácia do líder no ambiente de trabalho, acabou, né? Quando eu falo dos traços, é esse líder que é nato, né? Que nasce assim. Quando eu falo da abordagem contingencial mesmo, da Fiedler, né? Ele vai falar o seguinte, ó, que a eficácia do desempenho do grupo, né, as pessoas trabalharem adequadamente, trabalharem de forma correta, ela vai prover do quê? Do estilo que o líder tem, né, o estilo que o líder trabalha, o estilo que o líder é, e o quanto que ele tem de controle da situação.
Então o Fiedler ele vai olhar para a abordagem contingencial e vai dizer: um líder de sucesso no ambiente empresarial é um líder que tem aí esse estilo de liderança adequado para aquele ambiente. Então, é um líder mais dinâmico, é um líder mais tranquilo, é um líder mais aconselhador, é um líder mais voltado à tarefa. Qual é o estilo, tá? E qual é o grau de controle que ele tem? Quanto que ele tem de controle na mão dele para a tomada de decisões? Tá? Então, sempre buscando a eficácia, buscando atingir o resultado esperado, né? Para isso, ele vai desenvolver um formato, um questionário, né? Uma ferramenta, mas é um questionário chamado CAMP. O CAMP, em uma versão em português, vai ficar assim: colega de trabalho menos preferido, tá? Colega de trabalho menos preferido. O que é isso? Ele mapearia, então, as pessoas no ambiente de trabalho para ver aí, com várias perguntas, várias ideias, né? Quais são as perguntas, quais são as pessoas que elas eram as menos preferidas no ambiente de trabalho e quais eram as mais preferidas no ambiente de trabalho. As mais preferidas no ambiente de trabalho, em teoria, teriam uma perspectiva de liderança. E aí teria que entender qual é o estilo delas e qual é o ambiente específico que elas estariam para entregar o controle na mão delas, tá? Então, o que o Camp ele vai mostrar, tá? O Camp ele vai mostrar se as pessoas no ambiente de trabalho, se elas estão focadas ou em relacionamento, se elas estão focadas entre pessoas, elas estão focadas em olhar para as pessoas e se relacionar bem, e é uma pessoa de influência, então, né? Ou se o líder ele vai estar focado, ou se a pessoa no ambiente de trabalho, ela a menos preferida, né? Ela vai estar focada em tarefa, ela vai estar orientada para a tarefa. Então, aí o Fiedler vai dizer assim: na abordagem contingencial, eu preciso dos dois tipos de pessoa no ambiente de trabalho. Eu preciso da pessoa que é focada em relacionamento e eu preciso da pessoa que é focada em tarefa. Eu preciso dessa pessoa que vai saber instruir, que vai saber explicar, que vai saber dizer como que tem que ser feito, qual é o jeito, qual é a legislação a buscar. Mas eu também preciso dessa pessoa que vai se relacionar bem, que vai suavizar as orientações. Eu preciso dessa pessoa que vai influenciar, tá? Então, um líder focado na tarefa, aliás, colegas, né, focados na tarefa, focados no relacionamento. Através da ferramenta Camp, tá? Essa abordagem contingencial do Fiedler, ela vai abrir o trabalho quando a gente fala de teoria da contingência. Só que vai ficar meio assim, né? O pessoal não vai gostar muito desse camp dele, não vai gostar muito de o colega mais preferido, menos preferido, isso é esquisito. Então, o que vai acontecer? Na ideia, na perspectiva aqui do Fiedler, de tarefa, de relacionamento, de grau de controle, de ambientes diferentes, vai surgir uma nova liderança, uma nova teoria de liderança, que é a teoria de liderança situacional. A teoria de liderança situacional do Ken Blanchard, tá? Gente, presta atenção aqui no professor agora, tá? Essa teoria de liderança é a teoria que vai assim ficar, tá? É a teoria que vai ficar. Por quê? Se tu vai fazer um concurso público que tem um tema de liderança, eu assim, não vou te garantir, né? Mas vai cair uma pergunta sobre liderança situacional, tá? Tu vai para grandes empresas, as grandes empresas elas vão trabalhar numa perspectiva sempre parecida e voltada para a ideia de liderança situacional do Ken Blanchard. Eu até tô com aqui, ó, eu tenho o livro dele, ele lança um livro chamado Liderança de Alto Nível. O livro do Ken Blanchard, onde ele vai trazer toda a perspectiva de como é que essa teoria funciona, como é que essa teoria é desenvolvida, o que tu precisa para essa teoria e tudo mais, tá? Eu vou dar só uma ideia geral daqui da ideia dele, e depois a gente vai ter um pedaço da aula só para falar da liderança situacional. Mas assim, essa aqui com certeza é a liderança não a mais importante, porque as outras são utilizadas em outros ambientes, em outros espaços, em outras pesquisas. Mas a liderança situacional é uma liderança que vai cair muito assim, né,
para a vida. As empresas gostam muito de trabalhar nesse formato de liderança, de desenvolver pessoas nesse formato de liderança. O que esse formato ele vai trazer de diferente? Ele vai olhar para a perspectiva do Fiedler, que eu estava comentando antes, ou é voltado a pessoas, ou é voltado à tarefa. Então ele vai dizer o seguinte, que a liderança bem-sucedida vai ser como o Fiedler dizia, é a escolha do estilo adequado, mas tu precisa diagnosticar o teu ambiente. Então tu vai chegar na empresa, tu vai chegar na organização e tu vai ver que ambiente é aquele, quais são as pessoas que estão ali dentro e do que essas pessoas precisam. Então, tu vai trabalhar aí, ou as pessoas vão ter mais ou mais capacidade, ou elas vão ter menos capacidade, ou elas vão estar mais motivadas, ou elas vão estar menos motivadas, tá? Então, por exemplo, tem aí um grupo de trabalho que as pessoas elas não estão motivadas, elas não estão a fim de trabalhar, elas não estão querendo, e elas também não sabem como trabalhar, elas não são capazes de trabalhar, não estão extremamente adequadas ao formato de trabalho. Tu precisa trabalhar com uma perspectiva de comando. Então, tu precisa chegar e dar uma ordem direta. Olha, fulano tem que fazer isso. Ponto. Porque a pessoa não sabe o que ela tem que fazer e ela não está motivada, entendeu? Então, assim, ó, é chegar e mandar mesmo. Por quê? Porque a pessoa está desorientada. Então, tu dá uma orientação para ela e aí ela vai. A partir daquilo ali, então, ela vai ter capacidade. Quando ela tem capacidade, vai acontecer uma das duas coisas. Ou ela vai ter capacidade e ela vai aumentar a capacidade dela, mas ela não vai melhorar a motivação. Então, eu aprendi a fazer isso, mas eu não gostei, eu não quero, não tô afim. Mas agora eu aprendi a fazer. Então, a partir do momento em que a pessoa ela tem capacidade, mas ela está desmotivada, o Blanchard vai dizer, tu precisa como líder participar. Então, tu precisa ir lá, as pessoas já sabem o que elas têm que fazer, o que elas precisam agora é ver o líder fazendo, é ver o líder pegando junto, arregaçando a manga, trabalhando junto com a equipe. Então, o líder agora participa, tá? Ou as pessoas vão ter capacidade, ou as pessoas elas vão ter uma grande motivação, aí já é um outro cenário, tá? Elas vão ter uma grande motivação, mas elas não vão ter capacidade. Chega num ambiente onde as pessoas estão extremamente motivadas, elas estão extremamente afim de trabalhar, elas estão afim de fazer as coisas, mas elas não sabem, tá? Então, quando as pessoas elas estão extremamente motivadas, mas elas não são capazes, tu trabalha com uma perspectiva que o Blanchard vai trazer de venda. Tu vai chegar para essas pessoas, vai aproveitar o clima delas e tu vai chegar com muita orientação, explicando muito como deve ser feito, mas tu também vai chegar com muito envolvimento, muito relacionamento. Por quê? Porque as pessoas já estão engajadas, então tu vai entrar no engajamento delas para mostrar, olha, é assim que faz, eu estou aqui para te mostrar como é que faz. Então tu está no ambiente de trabalho, aproveitando essa motivação, te colocando no ambiente de trabalho com essa motivação e dando toda a instrução necessária. Tu vende a instrução. E aí aqui a gente tem o melhor dos cenários, né, que o Blanchard vai trazer, que é o cenário da delegação. O que é esse cenário? É quando a equipe está extremamente motivada e a equipe está extremamente capaz. Ela sabe fazer e ela está motivada a fazer. O papel do líder é mínimo nesse sentido. O líder ele delega atividades, ele delega cada vez mais aí as atividades, as responsabilidades. Ele vai ficar focado em pouca tarefa e em pouco relacionamento. Ele vai deixar a equipe trabalhar. Um líder, quando ele pega uma equipe assim, até se ele trabalha muito perto, ele acaba até bagunçando a equipe, né? O melhor é que ele delegue mesmo. Eu vou falar um pouco mais da liderança do Blanchard agora quando a gente entrar num pedacinho de situacional, mas eu queria dar um panorama geral de onde é que sai o que o Blanchard traz, né? O que o Blanchard olha do Fiedler aqui, ó. O que ele vai olhar do Fiedler para fazer a releitura para falar de abordagem situacional, de liderança situacional. Depois aí, como eu falei para vocês, gente, na década de 90, a gente entra nas lideranças neocarismáticas, tá? E as lideranças neocarismáticas, elas vão ser são 4 lideranças neocarismáticas. A primeira é a liderança carismática, Então, o que é essa liderança carismática? Ela vai ser basicamente uma releitura lá da ideia dos traços, né?
vai buscar uma capacidade, uma característica heróica no líder. Então, eu vou seguir essa pessoa porque essa pessoa tem visão, eu vou seguir essa pessoa porque eu me conecto com ela. Eu trouxe aqui a Juliette porque é mais ou menos isso, né? As pessoas se conectavam, se identificavam, então ela é heróica, ela é uma pessoa que eu me conecto, essa pessoa ela tem visão, ela sabe o que ela quer, ou ela corre o risco necessário, sabe? Ela corre um risco alto, pessoal, ela se sacrifica em prol da missão, então é uma característica de herói, percebe? Ela tem uma sensibilidade ao ambiente, essa liderança carismática, né? Ela percebe muito bem as pessoas ao seu redor, ela sabe o que as pessoas, quais são as avaliações que ela precisa fazer. Então, são sempre avaliações bem realistas, ela enxerga muito bem o tipo de avaliação necessária, né? Ela faz uma avaliação para mudança, ela vai olhar o ambiente e vai dizer o que nós precisamos mudar aqui. Tudo isso com um foco, né, e uma sensibilidade nos liderados. Então, nas capacidades dos liderados, nas necessidades dos liderados, nos sentimentos dos liderados. A liderança carismática vai ser essa liderança que vai envolver as pessoas, tá? E uma outra questão da liderança carismática é o comportamento não convencional. Então, ele não necessariamente segue a cartilha da decisão, ele não necessariamente é focado em olhar para essa cartilha, tá? Muitas vezes ele é focado em olhar para o objetivo e ele toma uma decisão em cima disso que não necessariamente é a esperada. Então, a liderança carismática é o que é a liderança do carisma, né? A liderança que as pessoas se conectam, as pessoas se enxergam, as pessoas olham para essa pessoa e dizem, não, eu quero seguir esse cara tem alguma coisa para me oferecer. Depois, a segunda liderança neocarismática, eu até trouxe uma brincadeira aqui, eu trouxe a brincadeira do Zé Felipe, né? Porque o Zé Felipe agora ele é fifi, ele é fofoqueiro. Pelo menos esse é o meme novo da internet. A liderança neocarismática focada transacional, ela é uma liderança que vai liderar pelo esclarecimento. Aí eu brinquei, né? Vai liderar pela fofoca, mas é mais ou menos isso, tá? A motivação que surge da liderança transacional é uma motivação baseada na explicação clara, na explicação detalhada do que? Dos objetivos, dos papéis das pessoas, das tarefas, da exigência das tarefas. Então, é uma liderança focada em esclarecer, em falar, em explicar, em contar, tá bom? É uma liderança, a liderança fifi, a liderança aí da transação. Tá? Brincadeiras à parte, gente, a gente tem a liderança transformacional. A liderança transformacional, eu trouxe o Mion aqui, né? Quando chega num ambiente, muda o ambiente. Ele pegou o caldeirão, né? E ele mudou para um outro formato. Então, a liderança transformacional é essa liderança que vai transformar as organizações e as pessoas para um outro objetivo, para um outro formato, para uma outra coisa. Pega um ambiente, transforma o ambiente. Pega uma equipe, transforma aquela equipe, né? Amplia a visão daquelas pessoas para um outro objetivo. Outra coisa que a liderança transformacional faz, ela vai buscar sempre trazer uma questão de compatibilidade entre as crenças, os valores das pessoas e o comportamento esperado dessas pessoas dentro da organização. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, elas têm aí os seus problemas, as suas características, as suas dúvidas, as suas limitações. A liderança transformacional, ela vai olhar para essas pessoas e ela vai pegar esses objetivos e tentar fazer um casamento com o objetivo da pessoa e o objetivo da organização. Nossa, tu tem um problema assim, a organização pode te ajudar dessa forma a resolver. Então, tu resolve aquele problema, de repente a pessoa vai se entregar mais, vai se entregar mais pelo trabalho, vai se entregar mais pelo ambiente, né? Ela vai ter essa compatibilidade de crenças, de valores. E a última liderança neocarismática é a liderança visionária. Eu trouxe a Karen Kardashian, visionário. É isso, é visionário. Então é uma liderança em que as pessoas vão se conectar, vão ser influenciadas, porque essa pessoa tem uma capacidade grande de criar uma visão. Ela olha para a visão, nós vamos ser isso.
nós vamos fazer isso, nós vamos conquistar isso, vamos construir isso. Então ela tem essa visão de futuro, só que essa visão de futuro ela precisa ser o quê? Realista, né? Não pode chegar e nós vamos, sei lá, conquistar o mundo, que nem o Gru, né? Nós vamos roubar a lua, não pode. Tem que ser uma coisa realista. Então tem uma visão clara e essa visão é realista. Ela precisa ser acreditável. As pessoas têm que ouvir essa visão e dizer, não, eu acredito que isso aí vai acontecer. Realmente, eu acredito, acho que consegue, acho que o pessoal consegue fazer isso. Então, ela é acreditável. E ela é realizável. Então, tu vai olhar para isso de uma perspectiva de nós estamos aqui agora, mas se a gente trabalhar em função dessa visão, trabalhar por essa visão, nós vamos realizar ela. Então, a liderança visionária, ela vai trabalhar com perspectiva quase assim de uma energia sei lá, de treinador de futebol, ou de alguma coisa assim, sabe? A pessoa vai olhar e vai dizer, não, esse é o nosso objetivo. Nós vamos, sei lá, nós vamos ganhar a Copa do Brasil. E aí todo mundo trabalha em função daquilo. É realista? Temos equipe para isso? Temos. Pô, a gente consegue? Consegue. Então vamos trabalhar, é realizável, sabe? O que é um líder visionário aqui? O que um líder visionário ele tem? Ele explica a visão de uma forma muito clara e ele expressa essa visão não apenas verbalmente, mas através do comportamento dele, tá? Então fica bem claro aí qual é o comportamento desejado, qual é a forma de trabalhar, porque o líder está envolvido, ele expressa. Tu olha para o líder, tu sabe o que ele está fazendo, tu sabe o que ele está, para que ele está se dedicando, né? E além disso, ele consegue estender a visão, ele consegue levar essa visão para as pessoas que estão trabalhando na volta, até para, por exemplo, unidades de negócio, muitas vezes vai ter mais de um produto, aquela visão se espalha na empresa, se espalha nas unidades de negócio, ou se espalha nos departamentos. Então, o pessoal do marketing está na mesma visão que o pessoal da finança, que o pessoal do RH, todo mundo enxerga, né? Ou tu vai espalhar essa visão por países. Um líder visionário poderia ser, por exemplo, o cara do Nubank, né? Que foi lá, pegou, criou um banco de bolsa de celular, agora está até na bolsa de valores. Então, visão. Ter uma visão clara, realista e fazer as pessoas entenderem, acreditarem e trabalharem para aquilo ser realizado. Gente, até aqui, alguma dúvida? Sim? Não? Vocês estão aí ainda? Ok, então tá. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos para a gente poder tomar uma água, ir no banheiro, quem quiser. E a gente volta aqui, tá bom? A gente volta. São 9h48, a gente volta 9h58. Beleza? Pode ser? Então tá. Então, nesse mesmo link, pode deixar até logado, tá? Vou só fechar a câmera aqui e a gente só volta. Só para dar tempo da gente fazer alguma coisa, se alguém quiser, tá?